discussão? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bortola. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, dá um bom dia a todos, em especial ao Gustavo Mioranza, que nos acompanha aqui nesta sessão plenária, filho do Plínio Mioranza, que nasceu no dia 9/10/1940, então semana que vem faria 84 anos. Ele foi empresário, foi escritor, promotor cultural, professor. Como professor, ele trabalhou no Colégio Gonzaga de Pelotas e nos colégios La Salle Carmo, Imigrante e Cristóvão de Mendonça, em Caxias do Sul. Em 66, ingressou na Universidade de Caxias do Sul, laureando-se em 69 em Línguas e Literaturas Portuguesa e Francesa. Aos 30 anos, em 10 de janeiro de 70, casou-se com Ivone Maria Trentin, com quem teve 3 filhos, Cristina, Gustavo e Ricardo, todos nascidos em Caxias do Sul. Com formação em administração, Plínio Mioranza também traçou uma reconhecida trajetória empresarial. Em 77, fundou a MP Estruturas Metálicas e outras empresas como Imecotron, Aço Latina, Fazenda Casa Branca, Ibel e algumas que fazem parte do nosso município com uma grande história até hoje. Como empresário, foi vice-presidente da SIC de Caxias do Sul, onde foi também diretor de negócios internacionais e membro do Conselho Deliberativo, onde patrocinou a solenidade de lançamento da produção do filme O Quatrilho, na sede da SIC, em meados de 94, com a participação da imprensa de todo o país. Mas a sua dedicação às atividades da empresa não apagou seu interesse pela valorização dos elementos culturais da região. Dedicou-se também a recolher detalhes da história e da vida de sua querida Nova Veneza, que depois mudou o nome para Travessão Alfredo Chaves, popularmente chamado de Travessão Alfredo, no município de Flores da Cunha. Como escritor, também ficou conhecido pelo livro Marco Bortolai, O Andarilho, lançado em 2015. A história, baseada em fatos reais, contava que Marco Bortolai se tornou andarilho ou, entre aspas, o velho do saco, que assustava as crianças porque depositou todo o seu dinheiro no Banco Pelotense, que entrou em liquidação em 1931. Mioranza também organizou, junto com seus parentes, a obra de Valdimis, A Nova Veneza, História da Família Mioranza, 2012, editora Maneco. Ele escreveu ainda um livro narrando episódios da Revolução de 1923 ocorridos em Nova Veneza. A pesquisa percorreu fatos históricos, como é o caso das mortes por disputas políticas eleitorais motivadoras da Revolução de 1923, ocorridos em Travessão Alfredo, nos fundos da colônia Caxias, presentes no livro, entre aspas, 100 anos de silêncio. Plínio Mioranza faleceu no dia 9/10 de 2022, aos 82 anos. Pela justa homenagem e pelo preenchimento dos requisitos, peço a aprovação dos nobres pares para que a rua codificada no bairro Jardim Iracema passe a se chamar Rua Plínio Mioranza. Então aqui cabe essa justa homenagem, Gustavo, singela, humilde, mas que com certeza vai ficar eternizado, não somente na história da família, bem como na história do nosso município eternamente. Então, presidente, gostaria de agradecer primeiramente a presença do Gustavo e contar com a acolhida dos nobres pares. Muito obrigado.